Este é um ano que vem trazer muita história sobre um povo. E é sobre esse povo que vamos falar ao longo dos programas. A todos os telespectadores do canal Açor, hoje estamos com alguém que eu conheço muito bem, a parte daqui dos pescadores, que diz respeito à parte do mar, do cais, das tradições, da pescaria, como pescador. O Manuel Fernando, começaste a vir para o mar com que idade? Eu principiei cedo, mas não foi todos os dias, porque não era obrigatório ir para a escola. Eu principiei com... Apanhaste a data que ainda não era, a época em que não era obrigatório. Eu principiei no mar com a idade de 7 anos. Como é que eu ia ao mar? Pedi ao António Tavares, ao tio António Tavares, disse ao António, amanhã o mar vai estar bom, tá? Eu saía com uma janela fora, com a roupinha que tinha vestido. Para os teus pais não saberem? Para o meu pai não saber, que o meu pai não queria. E metia-me debaixo do leito de barco. O leito do barco é aquilo? É a proa. É a proa. Tinha o pano da vela e metia-me para o lado de diante, mas já sabe, no bater por aí fora, quando chegava aí mais fora um bocadinho, começava-me a doer as costas. E depois o tio António Tavares dizia, João, tem coisa aí debaixo do leito, não me digas que o rapaz está aí outra vez. Era assim. Depois eu botava-me de castigo, ao remo, que eu não podia com o remo. Era ajudar os outros a remar, porque era tudo barcos a remos. Tinhavas com uma idade de? Há 7 anos, isto foi a principiei, não foi tudo. Sim, mas já começaste, já ias ao mar. 62, 63 anos. Já uns anitos. Já uns anitos. E depois já começaste a ter esse vício, aquele bichinho Foi da água, do mar. Também não queria. Mas teu pai ia ao mar, ou não? Foi pescador profissional, mesmo profissional. Portanto, fugias de casa para ir num barco que não era teu pai. Era do meu avô. Era teu avô, no fundo. E depois, portanto, a partir daí, mas já ia à escola? Cheguei e tirei o exame da 4ª classe e tudo. Tem tudo, só que naquela fase dos 7 aos 9 anos não foi bem obrigatório. Então ias quando? Quando o tio António via que estava melhor, lá a Manela ia. E eu que era a roupa d'água, eram umas sacas grossas que vinham de fora, não sei se apanhasse essas sacas. Apanhei porque das sacas deve ser as tais, às vezes punham com arroz e com outras coisas, eles faziam para os botocos dos barrilhos. Eram grossas, a gente... Era a lona, ok. A gente levava aqui de capuz e depois quando o mar respingueava, já sabe. Quando a gente chegava lá fora, ficava com as costas quentes e a saca alagada. Se a gente estava a tirar aquilo da cabeça para fora, não, lá ficava com aquilo tudo no corpo e acabava, pronto, fazer mal aos ossos e isto tudo. Mas na altura não se pensava em nada disso. Portanto, e então, quando saíste da escola, aí já usaste já a vida já de mar? Já. E menos andei, principiei com 7 ou 7 e pouco, no mar, chegava aqui ao porto, os companheiros que o meu pai tinha, que o meu pai era o mostre, ainda tinha direito a levar o peixe da ceia, um combilhão de peixe, como os outros, o meu pai não queria. A gente só principiámos a comer um molhinho de feijão quando eu saí da escola, aos 12 anos. E depois... Passava-se mal no mar em termos de comer, o que é que vocês comiam? Vocês muitas vezes levavam a comida para comer no mar, porque temos a falar de uma época que não eram os motores, eram os remos e as velas. Demorava muito mais a chegar ao pesqueiro e a voltar. Então nesses espaços eles comiam. Que tipo de comida é que levavam? Não, nesse espaço não, a gente estava aos remos e o tipo de comida, a minha mãe, por exemplo, se cozinha era um pão de trigo de casa e ia dentro da saca de pão. Porque a gente não tinha fruta, depois dava alguma fruta à gente, depois sempre se levou. Mas pão com o quê? Só pão? Pão e os dentes. E era bem bom. E a água para beber? Porque a água era água salgada, não era o... Era de umas boias. Eu lembro de umas em alumínio, ainda tenho, eu também tenho lá. Teria um buraquinho com um bocadinho de pau aqui instalado. E roubaram-me uma que levava 3 litros, essa, roubaram. Mas ainda tem lá talvez umas 20 ou mais. E dessas boias é que a gente tinha 2 frungos, um para sair o ar e outro para beber.
E ali estava sempre fresco. A deslocação ao mar, vocês faziam, muitas vezes ainda era quase escuro para chegar a tempo e horas ao mar para a pesqueira. Muita vez. Só nasceu várias vezes, ou dúzias de vezes, porque a costa nadava. O mar não estava bom. Não estava bom. Lá se esperava para dia, mas a gente chegava ao pesqueiro só de maneira que se visse os pontos que a gente queria. Há muito moar, o moar é tudo moar, mas tem os seus pontos. Portanto, está a falar-vos em pontos, os pontos são as marcações em terra para orientar o pesqueiro. Sim. Em dias de bom tempo vocês marcavam o lado direito e o lado esquerdo para se orientar, não era? O bom era sempre três pontos. Se falhasse um bocado de voo. Um de nascente, um a meio e outro do poente. Que era assim, dava sempre certo. E aí é que a gente via... O afastamento dos lados e o afastamento para a terra, os três pontos. E quando a maré andava, a gente via o ponto de moia que dava mais certo. A maré andava porque, se não tivesse os ramos a aguentar, e ao apoiado, o barco ia longe. Ia naquela corrência, não era um disparate. Mas ia fora do pesqueiro, se não tivesse a aguentar o remo, aquilo era mais grande. Todos, por exemplo, para não falar não, que muita gente fala nesse mar, o cabecinho. O cabecinho é muito grande, mas ao meio da pedra, que é como este porto. Mas aqui tem, depois de estar lá, tem muitos pontos. É uma área grande com vários pontos onde tem lugar de pesca. E dentro destes pontos, é sempre o mesmo tipo de peixe ou varia de peixe? Se for alteante, por exemplo, o Quantas, dá mais baixo, até 120 braças, mais ou menos, aqui das nossas de cá. 120 braças dá mais ou menos 150 ou 60 metros, 160 metros, porque uma braça é metro e meio. Metro e meio, pronto, 120 é quase 200 metros. E depois vai alteando, quando vai alteando, passa a dar bocas negras. O congre é peixe mais de fundo, mais longe da costa? Não, tanto dá no mar baixo como dá no mar fundo. Disse, vocês, hoje é fácil fazer a vida do mar devido à tecnologia que há e o equipamento que há, mas naquela época vocês usavam dedeiras para não cortar nos dedos, porque vocês usavam o arame e usavam o arame era para quê? Para o mar mais alto, aquele que se chama peixe? Tanto para o mar mais alto como mais baixo, não havia outra coisa senão aqui. E o número era o 20 e o 21, mas a gente quase sempre, na companhia do meu pai, pescava-se era com 21, mas tinha muita gente que usava o 20 quase a de ser mais forte. Mas o 21 pescava-se bem e tinha às vezes, quando o peixe dava cabeçadas, tinha que se abrantecer mais, porque se aguentasse duro arrebentava. E muitas vezes chegava a arrebentar a meio vinha quase e quando não era arrebentado devido ao peso e ao peixe a dar aquelas sacuidelas fortes, era uma rasca que vinha e cortava. Isso tanta vez. Às vezes a gente vinha, mesmo se for para dizer nome, já se dizer, quase a ver o peixe, que a gente tratava que era a groseira, com 21 em Zéu, que era mais ou menos o que ali dava, a gente. Havia regras? Havia regras. A gente ouvia de uns aos outros, mas acrescentava-se duas uma na outra e pronto, e já a gente safava. E às vezes a ver o peixe vinha uma raspa bomba. E era interessante. Hoje, pronto, já não sou pescador, não posso. O marracho nunca cortava no cabo de voz, era sempre no cabo de cima. Para ficar com o rosto para ele? Tudo para ele. Rolava-se, às vezes andava ali de rodaço de lado e depois enrolado em si, e depois já sabe, o varejo que ele voava, depois ia andando, desaferrado, já morto. Falas-me em desaferrar, portanto, é sair o inzol da boca. Muitas vezes havia peixe que ficava a boia por cima da tipo de peixe era. O porquê que acontecia? O peixe ficava depois para o ar ou de lado na água? Quase sempre a de lado. Quase sempre a de lado. Mas o peixe que ficava por cima da água, para ser mais certo, o grosso ficava, mas pouco.
era o Contar e a Brota. Eles ficavam quanto tempo? Estes ficavam sempre, para o fundo nunca ia. Durava o bucho, não era o que durava o bucho. A Brota tinha uma coisa, se fosse Gásia, não ficava por cima d'água. O que é essa Abrótia? Gásia era uma que a gente dizia que era olho de cronco, o olho era mais miudinho. Não te posso explicar de outra maneira. Mas pronto, era diferente da outra. Era diferente da outra. O feitio era igual, só que ela tinha o olho como o de cronco. A gente dizia que era a Abrótia Gásia. Essa não ficava por cima d'água. Lá vinha uma ou outra que se enchia de ar, mas a força delas, quando chegava acima d'água, se aferrava e para o fundo. Quanto ao congro, vocês apanhavam, mas tinha que ter um indivíduo ao lado, que é que chamava atanás, não era atanás, que era um bracetinho cruzado, com os dentes, para apanhar o congro. Muitas vezes o congro, ao meter para dentro, nunca chegou a fazer alguns estragos ou magoar alguém? Logo a mim aconteceu-me uma coisa, mas foi porque a gente já tinha muitos peixes dentro. Quem diz eu era os outros barcos, não era só a gente caçontes. A gente metia a tanagem no cronco e depois debulava lá a cabeça. E o que é que acontece? Estendia-se ao lado do barco, ali para o barco fora. Então, nessa altura, nesta que eu estou a falar agora, já havia um motor, nem todos mas logo a gente já tinha um motorzinho a gasolina. E depois ficava ao lado da caixa de motor. E com tanto depois que tinha, foi escorrendo para a frente. Ora, abriu a boca e apanhou-me um dedo depois. Então foi debulado, mas ainda a cabeça ainda estava ativa. Pois, tinha sempre força nos coxos. E depois o Manuel Caxias, o Manuel Flores de Almeida, e só o Almeida, tem um cronco, tem uma boca, apanhou-me o dedo depois. E depois ele virou-se assim, homem, não puxa, não ele arranha. Ele vai abrir a boca, quando ele for para abrir a boca, tira-se o dedo para fora. Levou horas, mas lá quando não se cus, ele sempre abriu a boca e eu então, ficaste com o dedo conservado durante umas horas? Ficou arranhado ali. Ainda ficaste viciada em pôr o dedo novamente. Falámos de pontos aqui há pouco sobre as marcações dos extremos e do centro. Diz-me, nevoeiro, como é que era apanhar o lugar da pesca, o lugar onde vocês iam pescar ou pretendiam pescar, a orientar? Quando estava com o nevoeiro, a gente nunca saía para o homem. E acontecia, vocês saíam? Não, lá fora acontecia. Havia aí umas bússolazinhas, quem tinha caminhava na base, umas coisas que davam norte-sul, umas coisas redondinhas, mas logo num barco do António Cavasso, que era o trabalhador, esse não tinha. Mas a bússola em si nunca se dava precisamente o lugar exato ou dava a orientação para onde vocês podiam morar mesmo no pesqueiro? Não, a gente estava no pesqueiro, dali depois isso controlando. Sim, estou a falar, vocês iam por aí fora e a meio da viagem começava-se a forrar, como diziam, a forrar de nevoeiro. Antes de vocês chegar ao pesqueiro, estava a forrar de nevoeiro, mas vocês conseguiam. A gente remava um pacote de tinteava para aquele que tinha relógio, que não era muito tinto, tinteava mais ou menos e parava. Mas nessa altura sempre havia mais peixe, depois havia uma arraia que vinha olha, temos em pé da má moça, lá a gente dizia que era engartar-se, andava um bocadinho ao para o vazante, ou para o enchente, e parava, olha, aqui a pedra boa, tudo numa memória. E já aconteceu na época, vocês muitas vezes, com desvio de mau tempo, apanhar outros pesqueiros bons? Sim, mas na altura tinha peixe. Vocês escondiam-se uns dos outros, muitas vezes havia pesqueiro que dava muito congo, que havia alguém que sabia aqui, tentava desviar quando vocês se aproximavam lá para não apanhar. Isso acontecia várias vezes. O pescador era dos homens mais mentirosos. Mentiam muito? Não, vocês vão ao truque, ao truque? Mentiam muito por o seguinte, se traziam uma pescaria boa, chegava aqui ao Porto, eles diziam, fulano estava em tal mar. E depois andava todos de Alcateia para ir até, mas mais era atrás do grosso. Do grosso? Do grosso. O grosso é que era o peixe mais invejoso que o pescador tinha. E o que dava mais dinheiro? Na altura, depois a gente saía aqui, era o Tisbão São Mateus,
Era um Manuel Marreta que andava hoje a vender peixe. Ainda está a vender peixe. Tá. Mas veja o que é que eu quero dizer. A gente fazia um contrato com ele, por exemplo, a 5 escudos o coelho, ou a 2, ou a 3, conforme. E ora, vocês podem pescar até tantas horas. E era assim, não era só a gente, não enchia de barcos aí, e pescava. E eles, quando era a sair por aqui acima, que isto não tinha esta largura. Era dali para cá, daquela faixa para cá. Isto foi feito 2 vezes. Vê-te os acrescentos, O que é que acontecia? Às vezes a gente teava por eles, porque eles também iam aqui meio acima, com um lado e outro era barcos. Que o peixe caía para o chão, e eu dizia, tem canto couro. E lá deixei um grosso 2 atrás que caía, e pronto, ou meia dúzia deles, e lá ali levou o peixe a ceder. Falamos de fazer, de varar, e gostavas de dizer, eram 2 de cada lado no mínimo, de cada lado do barco, e um à frente a pôr aqueles paus. Sim. Eu já me esqueci o nome daqueles paus que se metia à frente. A gente está aqui no posto de polvo debaixo daquilo de boate, sob chão. E assim, quando metia, estavas sebo a escorregar melhor. Tinha que ser. Senão era... No entanto, vocês quando paravam aqui, os peixes eram tirados para fora e ia para a lota era diferente, arrematava. E quem desse mais é que ficava depois. Era, não tem nada a ver com o que tem hoje em dia, era diferente. Não havia lota. Não havia lota. Não, eram os arramos, teve logo este Afonso aqui em cima, certos guardas fiscais é que vinham para aqui fazer cabo de moa. Mas não eram eles que faziam a arrematação, nem é que davam ordem, só sabiam o que era. Não, quem arrematava era o pescador. Era o pescador. O pescador que arrematava. Era aquele era picar, um dizia 2x, outro dizia 2x, o que desse mais. Principiava-se baixo, ia andando para o alto. Até daí. Era estendido aqui, conforme 3, 4, 5 lotas, a 20, 30 peixes, várias qualidades, e pronto, e fazia-se. Isso, e depois lá se vendia. Estamos a falar no peixe estendido e portanto vocês tinham um quinhão, o motor, para quem tinha barco mais tarde, era um quinhão era para o motor, era um para o motor e para o barco. Para o barco, que tinha tudo o sentido. E o dono também tinha o seu quinhão, mesmo que não fosse ao mar, alguns tinham o seu quinhão também. O barco em seco parado tinha 3 quinhões. Não sei lá então explicar isso bem, era um para o barco ou para o motor, outro para os aparelhos, talvez fosse assim. Era 3 soldadas mortas. Era isso que eu ia dizer, só falar uma palavra, soldadas. E depois usavam a palavra soldadas. Levava-se mais, conforme a embarcação, quase sempre era 5 homens. E depois cada um tinha a sua soldada. A soldada, portanto, se fosse, por exemplo, partimos do princípio, estamos a falar de escudos na época. Por exemplo, já fazer 1000 escudos na época era muito dinheiro. Não, cá nada, fazia-se lá nada. Mas para o fim, nos anos 70, já se fazia, alguns faziam 1000 escudos. Mas vamos para €1, que correspondia a 100 escudos. Um euro corresponde a 200 escudos. 200 escudos. Portanto, 200 escudos já era uma boa pescaria na época de 60. Mas nós fazia 200 escudos. Se ganhava, em 1960, não se ganhava €1. Mesmo que ganhasse €1, aqueles 200 escudos, já se sabia, portanto, que 150, mais ou menos, o dono do barco que ficava. E o resto era dividido por 3 ou 4 assuntos. Mas dentro disso tudo ainda tinha que se pagar, quem dizia que era o dízimo. O dízimo, que era 10% do valor ao guarda, porque era na capitania. 10, era para a Caixa de Previdência, era 10,6. Portanto, o dízimo é o que hoje se forma, que se diz, vamos reformar, que o dízimo era os 10%, 10,6% que os pescadores descontavam, com que a ideia que se pedia para a reforma na época do escudo, na época de ser pescador. Para com 60 e tal anos. À mesma idade que hoje? 60 e tal, eu não sei, aí a certeza eu não sei. Mas não pode ser 60 e tal, eu vou-te explicar porque é que não pode ser 60 e tal. Meu pai morre com 59 anos. Pois já queria falar nisso agora. Meu pai morre com 59 anos e meu pai tem a sua reforma, aos 55 ele tinha a sua reforma. Tinha. Portanto, aos 50 ou 55, dentro disso tinha a sua reforma. Agora,
Pergunta-me, era a reforma completa ou era a reforma por invalidez? Não faço ideia porque não me recordo. Mas sei que ele aos 55 talvez. Tinha a tua reforma. Ele teve 4 anos reformado e aos 59 ele morre. Portanto, mas seja qual for, eu sei que chegava aos 60, sei que era na casa dos 50 ou 55. Talvez. Entre 50 e 55 e sei que era. No entanto, devia ser muito baixo. Recorda-me, pai, na época não tão baixo assim. Meu pai morre em 79, no dia 1 de maio de 79, ele morre. Ele na época já tinha uma reforma, vamos rir, mas era a reforma em contos. Olha, eu não sei se chegava a 1000 escudos. Para aí está bom, eu não cheguei. Eu não sei se chegava a 1000 escudos. Eu vou-te dizer porque... 500, eu sei que a primeira vez que ele recebeu a reforma foi 500 e poucos escudos. Portanto, 2 euros e meio, estamos a falar em 2 euros e meio que ele recebeu. 500 e qualquer coisa. Depois foi aumentando. Mas foi assim que ele recebeu. É porque eu apanhei aqui uns valhotes ainda aí ao mar, mas então apanhei muito onde. Principiei novo aqui e depois também, quando o meu avô morava mais abaixo de casa do meu pai, quando é que vinha? Ao Porto. E quem é que eu apanhei aqui em Beste de velhos? Minha mãe, mas que... Lembras-te de muitos dos pescadores, eles ganharam para as pessoas conhecerem? Porque há netos, há bisnetos e há filhos em que os pais trabalharam e viveram o mar, que foi a fonte da alimentação deles. E que estão ausentes, estão na América, estão no Canadá, até no Brasil e noutros países mais. Não tem sempre a tendência a dizer a América e Canadá, não. Os açorianos estão espalhados por toda a parte do mundo. E não foge às regras. E nessas partes do mundo há sempre um açoriano que teve um familiar numa vida ou da terra ou do mar. Do mar, nome de pessoas que já faleceram, que conhecestes, que tiveram aqui, ou por apelidos, provavelmente chega lá pelos apelidos. Tens uma ideia de... Primeiro, antes de tudo, quantos barcos tinhas havia mais ou menos aqui? 11 barcos, mas incluindo barcos e lancha ou barcos só? Barcos, talvez tivesse alguma lancha. Por exemplo, lanchas já eram lanchas. Aqueles barcos eram os que têm as duas filhas. Duas proas. Mas o que é que eu quero dizer? Por exemplo, um que tinha um barco, às vezes tinha uma lancha mais pequena, estás a perceber? Certo, havia barcos que tinha isso. E depois, tudo incluído, nessa altura era para mais de 11 barcos e lanchas. Mais de 11, uma dúzia. Sim. Dessa dúzia conheceste muita gente. Oh, sim, conheci alguns. Recordas-te nomes de algumas das pessoas? Sim, olha, para um que está logo no Canadá, ele já morreu, mas tem lá, como acabaste de falar, em filhos, o José Teodó, o filho do Teodó São Mateus. O Tijecha Rua das Quatro Ribeiras, tem uma filha que está na América. O Jorge Guiaça. Também das Quatro Ribeiras? Também das Quatro Eles Ribeiras. vinham para aqui? Vinha para aqui, andava aqui com a lancha do Cunhó. E tinha mais, tinha meu pai, tinha meus tios, que já me pôs tudo aí para fora, só tenho uma tia. Mas tens primos? Primos, tenho na América e no Canadá, que era meu tio Francisco Corres, tenho os filhos, um casal de filhos, está tudo aí para fora. E ele foi pescador, andava aqui no barco de Manuel de Munhos, foi pescador muito homem, mas era um homem, todos eles tinham que ser assim, pescador de mar e terra. Era isso que ia te perguntar, quando andava para o mar, ia para o mar, quando andava para o mar, normalmente a grande maioria era para as vinhas, alguns tinham pomares, mas a grande maioria era vinha. Para as vinhas ou ganhou doia. Sim, mas era trabalho de vinha. No fundo era trabalho de vinha. Porque eu casei em 75, a 6 de fevereiro de 75. E eu, nessa altura, queria ganhar um duio e não havia. Era difícil? Era difícil, nessa altura, e já foi em 75. Hoje é difícil arranjar alguém para ganhar. Inverteu. Hoje é o contrário. Inverteu. Hoje é o contrário. Falar do mar é falar também do porto. O outro dia, quando falei com o teu filho, e disse que isto tinha tido um aborto e uma grande... É porque o nosso cais antigo
é aquele que vamos depois mostrar, é o que está ali de frente. Ali era um bocado difícil fazer também, varar os barcos. Epá, era difícil, aquilo está bem que eu fosse nada, mas nunca me lembro de barco nenhum para ali. Mas aquele cacho chegava cá para fora um bocado. A gente fizemos um rascunho, e 2 ou 3 pescadores, e quem fez esse rascunho foi uma plantazinha, uma coisa, foi o Dari. E depois foi para a secretaria. A gente criou quase, era aqui por Boas, e o cobra-mar, a pedra que teria, estava por lá de fora, e fazia como um cobra-mar, com corredor. Depois fizeram ao contrário. Aquilo que a gente sempre ficou por nada, arrebentar foi para cima. Ora, o quase vinha cá mais para fora e aquilo vinha tudo cá mais para fora. Como tem aquela pedra ali de cerro, aquilo havia ali um bico de água medonho. E com o arrebentado da grua, dessa coisa que estava aqui abaixo, arrebentou a água, que a água corre em várias bandas. E aquele caso vinha para fora e era ali, mas varava-se quase sempre. Ali não me lembro como é, porque não é neste de Boas, eu sei como era. Ali devia ser com 2 cordas, com certeza. Uma à proa, imagina-se dentro de Boa, e outro a contor e 2 varas a empurrar para fora para o barco não ir na bater. Na bater e nem ver. Não, o frear não. A água quando vinha, e já cheguei aqui a ver o barco a tombar. Não ficou foi de... Hoje não havia a prática como havia naquele tempo. Mas eu falava deste caso porque este caso aqui está, pelos pescadores por entendidos, veio fazer mais mal do que bem. À parte de tudo, na área de entrada. Sim, Ou seja, não fizeram aquilo que os pescadores estão acostumados, que quem trabalha com as coisas é que sabe como é que deve ser feito. Não é um indivíduo que tira um canudo, se senta numa secretária e está ali a repescar ou brincar no computador. Não, o trabalho é feito e deve ser feito e deve-se perguntar a quem trabalha há anos, quem tem experiência. Estes indivíduos nunca tiveram no mar bravo, nunca vieram varar barco nenhum, nunca tiveram aqui. Como é que podem dar uma ideia e orientar aqueles que estavam a dizer como é que devia ser feito? Não fizeram um caso à vossa conversa e no fundo fizeram o que está aqui feito. Veio destruir aquilo que era o pior de tudo foi no tempo do Sr. Adolfo Lima, que era secretário da Agricultura e Pescas, já foi há anos bastantes, Mota Amaral, que estava no governo, estou a encher isto tudo de pedra para abaixo com o carro Luís Borja quando eu ia a catar, e era uma pedra de cada vez que era para experiência. Ora, o que é que aconteceu? O mar, quando principiou a escolar, a pedra foi toda para a Baía. Se a Baía já estava ruim de si, ficou pior. Pior ainda. Quando foi a fazer isto, a gente pedimos, já que eu estava a fazer a geneira, para tirar esta lomba aqui. José Gaspar de São Mateus disse, pá, a gente vai fazer isto, que a gente criou quase para a pontunha, que era o que os pescadores pediam. O que é que fazer? O José Gaspar dizia que aqueles taipés que não chegava ao fundo, ora, virar o quase para a Baía da Sol. Portanto, resumindo e concluindo, veio ficar pior do que estava. Homens, 100 vezes pior. Lembras-te ainda portanto, do quase, como também me lembro, ele diz-me afora, enfim, porque assim, mas de falar que o quase não era bem aqui, mas sim para este lado, ou era sempre foi aqui? Tens uma ideia se era aqui o pequeno? Sim, desde que foi formado aqui o... Desde foi sempre aqui neste sítio. Mas a gente, quando havia mar, o mar entrava ali, entre a pontunha para lá de dentro, lembras-te de fazer uns poços por ali dentro. O mar entrava e vinha aí água, aqui dentro até ir para o rolo. A gente passava aqui para dentro, guindeava 2 cordas para a terra e uma para a proa, outra para a popa. E eles saltavam, a gente com 2 varas, quando o barco dava mais um descansozinho, os outros companheiros saltavam para seco e ficava 2 dentro do barco. E a corda da proa só vinha para o varadouro quando o barco batesse em seco. Qual é a razão? Que se puxassem a corda da popa e o barco não tivesse a bater em seco, a corda aguentava para dentro, a da proa o barco atravessava. E ficava atravessado aqui e ia tão fresco mesmo. E é na tal altura que estás a falar que variava, estás a ver? Isto
isso passou-se dúzias de vezes. Às vezes não tinha ninguém, dava-se a corda, dizia-se a eles, mas aos coiteados, a pessoa que estava aí, pois não sabia fazer melhor, fazia da maneira que estava, da maneira que sabia, e depois pronto. Mas agora, para terminar, Olha, então estou. para a gente terminar, a conversa em termos de pescarias, em termos de mar e Mas as coisas todas. falar em pescaria já não quero dizer mais uma Era isso coisa. que eu ia perguntar. Fala-me um pouco como é que vocês preparavam e sabiam que o peixe que tinha, para vocês outro dia, que é aquela joada, tinha 20 e tal ou 30 enzeus. Até. A joada é uma coisa, a joada era só com 2 enzeus. A joada era só com 2 enzeus. Com 2 enzeus. Então, com vários enzeus, como era o nome que dava o nome? Era número 5 e 4. O nome do anzol. Do mafrara é aquela outra que tinha vários. Isso é groseira. Isso mesmo, groseira. Groseira que tinha 20 ou 30. A lei dava 21, 25, mais ou menos. Mas se era acerão, quando conheceste ainda agora, acrescentava-se mais um pecoado, porque às vezes passava grosas acerão e a gente adiantava a pescaria um pecoado. E depois tinha que ser assim. Com respeito aqui às lotas, isto aqui arrematava-se, o barco, que foi o que eu acabei de dizer ainda agora, a gente depois pagava o dízimo. O que é que tinha que acontecer ao dízimo? Por exemplo, tu não ias ao maior, mas o padre do molar que estava aqui metia-te no meu barco e quando foi no fundo recebias a reforma tal e qual como te vês. Tal e qual, hoje no meu barco, amanhã noutro, e assim ele andava nos cafés. Logo eu tinha um primo meu que foi operado, sem ir ao mar um dia que seja, como pescador. Falando de outra história, a nossa história sobre o mar era uma vida que deu muito a ganhar a muita gente, muitas famílias viviam do mar e depois do mar também iam para a terra, como falaste, quer nas vinhas, quer em pomares, ou trabalhar por outros, mas sempre na área das vinhas. O inverno era o tempo que vocês tinham. Nós trabalhamos em firmas, em empresas e de conta própria, usamos o verão para ter as nossas férias. Vocês tinham as suas férias, era no inverno. Porque no inverno quando o mar estava bravo. Era quando o mar estava bravo, as férias do mar era quando estava bravo. De resto, não havia, até se falava aqui em férias. As férias eram as festas que havia. Trabalhava-se na terra ou trabalhava-se no mar. Trabalhar no mar à noite, vocês também, por vezes, também iam à noite. Iam à noite, ao charrinho. Ao charrinho e para o alto. E para o alto. A pescaria de noite era mais fácil ou mais difícil? Era fácil se a gente não encontrava albafares, a gente estava a poucos. O abafar portanto, falamos já há pouco, falamos do tubarão. Há quem chamava tubarão, ou marrás. Mas o que a gente chama albafar é outro tipo de peixe. É outro tipo de peixe. O abafar, e cheguei a ver. Muito melhor. Era mais perigoso para o pescador o abafar? Pronto, eu só tive um que me deu uma pancada na lancha, na companhia desse cachaço, e depois ele disse, não arrebentas que a gente vai matar, mas eu dei uma sacada no arão, que ele deu-me 2 ou 3 pancadas na polpa da lancha. Podia danificar um tubarão ou um abafar com grandes dimensões, podia danificar a lancha? Pancada? Aquilo quase sempre quando chegava ali perto, a gente estava a pouco. As primeiras cordas que a gente amanhámos de inverno, se não tinha que fazer, era apanhar espadana, secá-la, e as cordas eram feitas entrencilhadas de espadana. Vocês que faziam a corda? Faziam a corda que não havia a vender. Sim, na época a corda de seda estava fora de questão. Aquela outra, a outra corda... A de nalho, como agora, de cala de calado. Sim, essas não existiam. Vocês faziam com espadão? A gente fazia com espadão de trança. A gente fazia isso, por exemplo. A gente usava muito. A gente ia mais ou menos até 180 braças de corda, de fundo de verso. Os tinha que dar aí 35 a 40 braças. Para o barco não andar, para a poito pegar no fundo. E depois a camarrada. E às vezes... Essa poita era feita de quê? Pedra. Era pedra? Era porque depois algum fazia tipo em ferro. Não, isso já foi cá para a frente. Mais para a frente, era mesmo pedra. Mas não era qualquer uma pedra? Não. Quanto menos reluxa, mais comprido e menos reluxa.
Para ter acesso ter acesso para ver se apanhava um buraco ou o barco se agarrasse. Porque muitas vezes o fundo do mar tem areia. E ele anda ali Ok. solto e não tem Não, mas a gente já quando vai, Já vai. a gente já vai certos. Mas ao menos onde é que vai deixar. E quando ele esteve preso e recuado, como é que tinha que se cortar? Tinha que se cortar para arrebentar? Não, a gente era tudo homens, como o qual dia sorda, era tudo homens valentes. 4 ou 5 homens dentro de um barco, ia-se puxando até estequeia. E se era dessas espadanas, tinteava-se a sacudulho com ela quando ela estava Nunca ficou preso e a arrebentar? Pois a força das vezes rebentava, mas para não arrebentar, que não havia outro a substituir. Pois tinha também esse problema. Tinha que se sacudir para ver se ela desprendia e saía, mas a força das vezes rebentava. E a grande maioria. E quando arrebentava, o que é que Até que a gente depois trazia aquele quadro que vinha, e depois quase sempre a gente tinha em casa uns quadros e acrescentava-se. E a vida era assim. Portanto, remar, quando não havia vento, o remos para lá e para cá. Sim. Remar. Portanto, tinha lanchas, porque o barco era de 4 remos. 6. A 4, sim, tens razão. Okay. 4. A lancha que era 2 remos. A lancha, nos 4 remos era só 2 indivíduos, porque a meio sentado remavam, não é? Metiam as mãos e puxavam, e assim era para baixar, para levantar da água. Não, para o ar. Tinha que ser todos ao mesmo tempo, certo? E todo ao mesmo tempo, senão ela rodava. Mas não é por rodar, porque o remos batia um no outro e o barco não andava. Porque, sim, estou-me a referir, ok, nos 4, nos 2 tinha que ser, porque skate mais um, ele começava a rodar. Nos 4, ao mesmo tempo, não havendo vento, não havendo motor, os remos para fora, remos para dentro. Era cansativo. Outras te rendiam, tinha pessoal para te render. Mas não, tinha. Não, o homem do remo é sempre o mesmo. Não havia suplentes. Depois, a lancha também usava o mastro com a cadela, era mais pequena, também a diferença da coisa. O motor veio, os primeiros motores, recorda-me, ainda era gasolina e muitos deles eram dos americanos, eram do Visconti. O Teodoro Samatés foi o primeiro que teve aqui motor, o padre José Teodoro, motor de Jeep. Motor de um Jeep? Aquilo uma besta. Era uma besta, ele também era um barco de 23 metros. O barco era grande, cheguei a ver aqui, o barco era grande. 23 metros e meio. Foi o primeiro. E depois, acho que a seguir foi minha avó a que comprou um, já era viva, como o avô morreu com 61 anos. A comprou um motorzinho a gasóleo, um mastombote, uma oficinha aí para lá. Mas meti a ruxa meter nele, que aquilo nunca assustou como dá. Mas pronto, e era a salvação que a gente tinha, era que a gente ia cedo para fora. Quase apanhou o terral da manhã, quase sempre o terral da manhã era da terra. E fazia-se de vela. Ok, aproveitavam o terral que enchia o pano, ajudava muito. Por fora, e mais ou menos, se era para levar hora e meia a arrumar, com a vela era 1 hora. Tu sabes, eu cheguei ao mar algumas vezes com o meu pai, eu tinha lancha todos, e eu gostava muito de ir ao mar porque estava por uma coisa. Eu gostava de ir a conduzir o barco. Ele dava-me para eu conduzir e olha, cheguei a apanhar o mar meio pequeno, o mar que a água lá à frente batia e cá atrás a gente ficava sem se ver uns aos outros. E eu a que vinha cá, então quando estava aqui perto, eu dizia, aí agora, não era eu, mas todo aquele percurso para lá e para cá, era eu que ia a conduzir o barco. Eu gostava da coisa, não gostava da vida do mar, nunca quis fazer a vida do mar, além de ter feito aqui, que eu te falei há pouco, da apanha do musgo, ganhei muito dinheiro, enfim, mas isso é para um outro episódio. Havia muita família que vivia do musgo. E dava dinheiro, e ganhei muito dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro na apanha do musgo vermelho, na apanha do proeto, este outro, até que tem aqui a salsa, depois tinha que separar, tinha que secar, bater, por que doido. Depois havia uns truques, quando era para vender, um dia ou 2 antes, a gente ia buscar aqui água salgada e respinhava, como os patos estão a benzer, a gente também fazia o mesmo, para ficar mais melado, mais pesado. Era ali em cima, naquela casa, hoje onde tem um restaurante, ao lado, aquilo era a casa da baleia.
E era lá que o Ramalho comprova. O Ramalho, que já só tem agora um neto, vivo, o velho já morreu, o pai já morreu, o neto nunca comprou, quem sabe, mas o pai dele, o Ramalho das Lajes, comprou toneladas e toneladas de musgo que saiu desde Porto dos Pescadores para as Lajes. E depois das Lajes mais tarde para a Vinha Brava, mas depois que acabou. A vida do pescador, a vida do biscoitense tem uma história bonita e agradável. Os biscoitos, como falei, têm muito que se liga, mas há algo que falta dizer. Aqui nos biscoitos houve uma história engraçada, que depois vou contá-la mais a pormenor. As mulheres dos biscoitos, as mães e as mulheres dos maridos e dos filhos que tiveram na guerra aqui, a guerra entre Portugal e Espanha, numa das invasões, as mulheres deslocaram-se aqui abaixo e arrombaram os barcos todos. E arrombaram os barcos todos com pedras. Porquê? Agora até ao fim que depois digo o porquê. Sabias dessa? Não sabias? Não sabia. Então depois vais ver o vídeo e vais saber a história das mulheres dos biscoitos arrombarem os barcos. É uma história engraçada, verdadeira e verídica. Nunca tinha visto isso. Mas vais saber depois. Bem, agora para terminar e para acabar, o que é que tens, que sabes, que ainda falámos e que era importante dizer? Recordas-te de alguma coisa? Pronto, só essa coisa dos blocos. Era um viver muito pobre ao máximo, porque meu pai foi um ano como este ano, 3 meses sem ir ao mar, com 5 filhos para criar, um dia a gente ainda tinha um bocadinho de vinhas, depois sempre se fazia 4 ou 5 pipas de vinho, mas a força deles não tinha. Você que está aí fora na América, no Canadá, em qualquer um país, não sabia de uma coisa, a grande maioria não sabe, mas eu vou lhe dizer. Falando dos pescadores da maneira que falavam, mas normalmente eram os que menos fome passavam. E sabem porquê? Porque normalmente eles tinham peixe de verão e de inverno, ou tinham peixe fresco, ou tinham peixe seco, que era secado e depois era com caixotes, que até o caixote era muito de marmelada, se metia lá dentro, metia sal, era salgado. Mas depois eles tinham outra vantagem, além da pesca, quase todos nós tínhamos porcos para matar, tinha carne durante o ano, porque eram os porcos que se matavam, era o peixe que se tinha, alguns tempos tinha algumas vinhas, alguns pomares, no nosso caso a gente tinha umas vinhas e uns pomares, a gente tinha fruta, a gente tinha vinho, a gente tinha porcos e a gente tinha também peixe. Portanto, por aí não havia fome, mas havia miséria, havia muita coisa, havia aquela fome escondida, havia muita coisa. Mas uma coisa é certa, eram mais saudáveis, eram mais felizes, eram mais unidos e eram mais humanos. Hoje em dia, a gente passa para as pessoas, mais no afã de chado. Como é que você está, querido amigo, etc, etc. Antigamente não, antigamente o vizinho de lá estava doente, a gente levava a comida à casa da pessoa. A gente queria saber como é que ele estava e te ajudava. É verdade ou não é? Verdade. Hoje, muita gente sabe que o vizinho está há um ano, está há 2 em queda, e estavas muito que eu vou. Não vê porque não interessa que te vejam. Mas, resumindo e concluindo, o antigamente tinha coisas boas, que me deixou marcas e deixou a sua história. E por essa razão e por outras, é que o canal é muito importante que ele esteja ativo para divulgar aquilo que é nosso, aquilo que muitos nos querem roubar, nos estrear. Mas uma coisa é certa, a história nunca se apaga, a história continuará sempre a ser história. Ou mais bem contada ou menos bem contada, o que interessa é só falar com as pessoas que viveram e tiveram. Manuel Fernando foi um dos homens que também participou no mar, participou numa tarefa 41 anos de mar, de terra, é testemunha viva daquilo que se passou. A história que ele contou é verdadeira, porque também conheço-a, é uma história que ficará para os netos, para os bisnetos, por aí além, ficará sempre registrado que um povo dos ilhéus lutou, sobreviveu e estão aqui para dar mais luta ao tempo e a tudo. Um bem-aja a todos e a todos me despeço. Manuel Fernando, a última palavra, sei que tens famílias na América, no Canadá, por aí fora, aproveita esta oportunidade para dar a eles a dizer que ainda estás bem e bem disposto para enfrentar seja o que for. A saúde. A saúde é o ponto principal.
ao longo deste ano 2023, muitas e muitas outras histórias com pessoas que trabalharam, que viveram e dão o seu testemunho. Um bem-aja a todos.